Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudos das sextas-feiras, às 21h30. Cá estamos novamente, é uma grande alegria nos reencontrarmos aqui. Por hora estamos em dois. Está aí comigo o meu querido amigo André Sobreiro, de Severínia. André, boa noite, meu amigo. Grande abraço. Sua saudação. Saudação e prece, né, Deja? Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui. Sexta passada não foi possível. Talvez o Henri chegue ainda, né? Caso não chegue, pelo menos a gente garante a dupla para levarmos o estudo até o final. Nossa prece, então, eu vou convidá-los para movimentos de interiorização. Se você achar necessário, feche os seus olhos. Expire profundamente. Sinta a paz do ambiente. Apazigue o coração nesse momento. E vamos preparar a alma, o espírito imortal, para esses momentos em que nós buscamos o entendimento, principalmente de nós mesmos. Pois sabemos, Senhor, que estudar espiritismo, estudar a alma, é estudar a nós mesmos enquanto espíritos imortais. Que seja mais um encontro, Senhor, com aquelas características que nós gostamos de enfatizar sempre. Que seja proveitoso, mas que seja também agradável, uma possibilidade de aprendizado para todos nós. E é nessa expectativa que nós rogamos essa permissão maior para iniciar nesse momento mais um encontro para estudo da Revista Espírita, da mediunidade curadora, segundo Allan Kardec. E que assim seja. Assim seja. Muito bem, como o André já frisou, e todo mundo está percebendo, o Henri não está presente conosco, porque ele ficou preso no trabalho até mais tarde, e se der, ele ainda se junta a nós nesse encontro de hoje. Esperamos que isso aconteça. A princípio, vamos, como sempre, aqui agradecer aos canais que retransmitem esse estudo, que são os canais de YouTube da Livraria Espírita Rio Preto, Centro Espírita Dona Rosa, e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todos os três aqui de São José do Rio Preto, onde eu me encontro situado. André Sobreiro, como todo mundo sabe, está em Severínia, interior de São Paulo, a cerca de 70 quilômetros daqui de Rio Preto. Nós estamos beirando aqui, comentava ainda agora há pouco com o André, estamos beirando a conclusão do nosso estudo sobre esse assunto aqui, mediunidade curadora, no qual nós enveredamos há 24 semanas, em função de algo ocorrido num determinado momento, onde julgamos conveniente aprofundar um pouco mais esse assunto. Mas estamos próximos do final, se não acabar hoje, na próxima sexta-feira nós finalizamos. Estamos no nosso encontro número 24, para estudar esse assunto, mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. André, é todo seu. Vamos lá. Aqui ainda estamos no texto de Kardec, na Revista Espírita, sobre a mediunidade curadora, né? 1865, exato. Então vamos lá. Item 15. É um erro crer que aqueles que não partilham das nossas ideias não terão a menor repugnância em experimentar essa faculdade. Mediunidade curadora racional está intimamente ligada ao espiritismo porque repousa essencialmente no concurso dos espíritos.
Ora, aqueles que não creem nos espíritos, nem em sua própria alma, e ainda menos na eficácia da prece, não saberiam colocar-se nas condições requeridas, pois isso não é uma coisa que se possa experimentar maquinalmente. Entre os que acreditam na alma e na sua imortalidade, quantos ainda hoje não recuariam de medo ante de um apelo aos bons espíritos, por receio de atrair o demônio, e que ainda julgam de boa fé que todas as curas são obra do diabo? O fanatismo é cego, não raciocina. Certamente não será sempre assim, mas ainda passará muito tempo antes que a luz penetre em certos cérebros. Enquanto se espera, façamos o maior bem possível com o auxílio do Espiritismo. Façamo-lo mesmo aos nossos inimigos, ainda que tivéssemos de ser pagos com a ingratidão. É o melhor meio de vencer certas resistências e de provar que o Espiritismo não é tão negro como alguns pretendem. Então ele está dizendo aqui, deixa eu ver lá na parte grifada, a mediunidade curadora racional está intimamente ligada ao espiritismo porque repousa essencialmente no concurso dos espíritos. Ora, aquele que não crê nos espíritos nem em sua própria alma e ainda menos na eficácia da prece, não saberiam colocar-se nas condições requeridas. Aqui eu acho que ele está falando da necessidade do entendimento, né, Deja? A pessoa que não acredita, ela acaba não entendendo os mecanismos, né, da prece, da modificação do fluido. Eu tenho tendência a usar o termo manipulação, mas manipulação é mexer com a mão. Eu preciso corrigir as minhas palavras. Da modificação do fluido pelo pensamento, né, proporcional à qualidade do pensamento, e mesmo o concurso dos espíritos, né? Então, a pessoa que não acredita na existência da alma, na intervenção dos espíritos, e mesmo na prece, segundo as palavras dele aqui, a eficácia da prece, não conseguiriam realizar grandes coisas por não entender o mecanismo, né? Ao passo que alguém que pode até não acreditar nos espíritos, mas ter uma fé e uma prece sincera, já é outra história. Não sei se você concorda comigo, Deixa. É interessante ele falar que, mesmo entre os que acreditam na alma e na imortalidade, muitos, por uma questão religiosa, sei lá, de superstição, recuariam de medo de lidar com essas questões. Vamos mexer com o espírito, não sei o quê, isso é coisa do demônio. E aí isso aí continua. Como ele fala no texto aí, ele fala assim: o fanatismo é cego, não raciocina. Certamente não será sempre assim, mas ainda passará muito tempo. E não chegou esse tempo ainda, né, André? Está acontecendo da mesma forma, né? Ainda há o preconceito, ainda há essa coisa de achar que é coisa do demônio. Não obstante, Deja, sendo eles, vamos usar o termo religiosos, muitas vezes, pela fé que eles têm em Deus, eles conseguem coisas muito interessantes, né? Mesmo não acreditando na intervenção dos espíritos, eles ainda conseguem, né, pelo concurso da fé em Deus, fazer determinadas coisas que nós espíritas muitas vezes não conseguimos, né? Talvez um pouco racionais demais, né? Enfim. Você lembra um caso que nós trouxemos aqui daquele príncipe, daquele nome esquisito lá? Ele era católico, era da igreja, né? E curava a torta e a direito, né? Nossa, fazia curas maravilhosas, né? Por quê? Aqui, Porque ele acho era que um vale. homem bom, né? Uhum. Aqui vale a pena a gente pensar, né, Deja, sempre no sentido do equilíbrio, né? Não é porque a gente é espírita que é melhor que os outros, mas ao mesmo tempo, né, não acreditar nos espíritos e não entender o mecanismo da prece através do fluido, né, essa matéria que liga todos nós, não só na Terra, mas no universo inteiro, atrapalha um pouco o processo, né? Então, a pessoa que tem fé e entende o fenômeno, entende como é que a coisa funciona, ela tem uma possibilidade maior, vamos dizer assim, né? Ela tem mais chances de conseguir algumas coisas pelo fato
desse entendimento, fortalecer a fé, né? Pelo entendimento do mecanismo, né? Perfeito. Esse texto do item 15, que por sinal é o último daquele resumo que o Kardec fez, atendendo ali naquela revista, né, de setembro de 65, alguém que escreveu para ele, né, pedindo para ele fazer esse resumo, ele fez esse resumo. Esse aqui é o último item, mas esse texto do item 15, realmente, ele tem uns pontos muito interessantes, a meu ver, né? Ele começa alertando, a meu ver, é assim, é um erro, quando ele fala, se pensar que a pessoa que não compartilha as nossas ideias, quer dizer, aquele que não compreendeu, que não está dentro do espiritismo, que ainda não estudou e tal, não vá pensar que isso aqui vai ser uma coisa aceita com naturalidade entre essas pessoas. Pode haver exceções, mas, em geral, não vão aceitar. Não, ele fala, não vai pensar que eles vão aceitar sem a menor repugnância. Não, não vão. Por quê? Porque a questão da mediunidade curadora está diretamente ligada aos espíritos. Primeiro, a existência dos espíritos. É como você frisou agora, eu concordo inteiramente. A perfeita compreensão do processo é óbvio que vai fortalecer a fé. Indubitavelmente. É claro que pode ter alguém que tem fé sem compreender o processo. Isso pode acontecer. Teve aquele caso do príncipe lá, um ou outro que não tinha um conhecimento tal, mas que tinha, digamos assim, uma pureza de espírito, uma qualidade tal, que proporcionava uma facilidade para que os espíritos pudessem atuar. Mas, em geral, não, isso não é a regra. Então, ele fala, essa questão da mediunidade curadora está basicamente centrada na atuação dos espíritos junto a nós. Aí que você vai ter? Aí você vai ter um monte de obstáculo. Aqueles que não crêem, por exemplo, ele começa na situação mais comum, vamos dizer assim. Não crê nos espíritos nem na sua própria alma, que era muito comum na época, que era o materialista mesmo. Lembra que lá, quando a gente estuda lá no começo, quando ele tenta convencer, ele fala, um argumento melhor que você tem, primeiro de tudo, é convencer, é torná-lo um espiritualista, não torná-lo um espírita, né, André? Fazendo compreender que em si mesmo tem uma alma, tem algo além. Se ele não aceita nem isso, aí fica complicado demais, né? Bom, mas começando por aí, ele fala assim, se ele não acredita nem nisso, ele não vai conseguir aquela atitude adequada, como ele fala, não saberiam colocar-se nas condições requeridas, pois isso não é coisa que se possa experimentar maquinalmente. Então, essa para mim é uma frase interessante, importantíssima no texto aqui. Não é coisa que se possa experimentar maquinalmente. Que era aquele negócio, tá bom, você quer me provar? Tá bom, então eu vou fazer. Mas não tem a compreensão do processo, não se posiciona de forma a fazer o sentimento participar da forma ideal, da forma que se requer, para que o processo possa se completar. Então, maquinalmente, uma coisa. Então tá, mas não tem uma atitude de prece, não tem uma atitude de fé, não tem uma atitude de humildade, não ia dar certo. Aí ele envereda pela questão que nós já mencionamos, de falar assim, mas aqueles que acreditam na alma e na sua imortalidade, aqui você pode colocar todos os religiosos, a meu ver. Porque, de uma forma ou de outra, toda religião prega a imortalidade da alma. Pelo menos as cristãs, pelo que a gente conhece delas, elas pregam a salvação, elas se colocam como meio de salvação, mas salvar o quê? Então, é óbvio que toda religião prega a imortalidade da alma. Eles acreditam nisso, os evangélicos, os católicos, pelo menos. E os outros eu também acredito que sim, à sua maneira. Agora, entre acreditar na imortalidade, na existência da alma, na sobrevivência e tudo mais, e acreditar nos espíritos, vai uma diferença muito grande. Porque a gente sabe como é que muitos deles, uma grande maioria talvez, olha para essa questão dos espíritos e da sua interação conosco, né? Então,
essa coisa de diabo, essa coisa de demônio, essa compreensão ainda muito precária da questão do espírito, né? E o Kardec, ele tinha uma visão muito clara disso. O fanatismo é cego, não raciocina. E é verdade, até hoje, como nós já comentamos, não raciocina. E não vai ser sempre assim? Claro que não, porque existe a lei do progresso. Agora, que vai levar muito tempo, como ele já falava, já previa, ele tinha total razão, porque até hoje continua do mesmo jeito. Mas ele dá um argumento, André, a meu ver, no final aí, que é muito interessante e muito importante que nós espíritas tenhamos isso em mente, tenhamos isso em vista. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. A gente sabe que o Espiritismo está aí, a gente estudou, a gente compreendeu esse mecanismo, a gente crê nele, e mais do que crer, a gente tem a convicção desse processo. Então, se pode fazer o bem mediante esse recurso, vamos fazê-lo, mesmo aos inimigos, como ensinava Jesus. Ele não colocou Jesus aí, mas é a mesma coisa, ele já falou em outras partes, né? Ainda que nós recebêssemos a ingratidão. E é comum acontecer quando a gente faz o bem, ninguém agradecer. Isso é comum. Agora, se a gente parar de fazer o bem porque as pessoas não agradecem, também é um grande erro, como o Espiritismo ensina, né? Porque se você espera agradecimento, então é sinal que você não entendeu bem qual é o processo da prática do bem. Você tem que fazer o bem pelo bem, sem esperar qualquer tipo de reconhecimento, de agradecimento e assim por diante. E aí que ele vem a frase final. Essa frase aí eu acho que é a que mata o processo, né, André? O melhor meio de vencer certas resistências e de provar que o espiritismo não é ruim como eles pretendem. É esse aí, é fazer o bem, é ajudar, é exercitar o bem em qualquer campo, em qualquer área, em qualquer circunstância, sem desistir, de forma perseverante, de forma humilde. Isso seria o ideal, porque ainda que as pessoas não creiam, elas terão alguma coisa em que pensar. Falar, pô, isso daí não deve ser tão ruim, porque esse pessoal só faz o bem, só fazem coisas boas, já me ajudaram, sei lá. Eu acho que ele estava totalmente certo nisso, né? Em mais de um momento ele fala sobre isso, né, Deja? Ele fala sobre a caridade como sendo essa porta, né, esse gancho de, de conexão, vamos dizer assim, essa possibilidade de comunicação entre aqueles que pensam diferente, né? E convenhamos, diálogo religioso ele tem sido feito em alguns momentos aí, onde tem um caminhão de câmera mostrando, né? Então você vai num evento lá, espírita, trazem um pastor não sei o que, trazem uma freira não sei o que lá, mas isso aí é na frente das câmeras, né? A hora que as câmeras não existem, ou as câmeras se desligam, ou no dia a dia mesmo, a gente sabe que infelizmente não é assim que funciona, mas a caridade é essa ponte, né? Esse elo, tem tendência a falar elo de ligação, mas a gente já sabe que isso é pleonasmo, né? A caridade é esse elo que abre essas portas para esses diálogos, né? Para essas trocas de ideia. E eu concordo contigo, o que ele falou no final aqui é aquele argumento matador, vamos dizer assim, né? Faça o bem o melhor que você puder, fique de consciência tranquila, né? Lógico que ele não falou isso, mas nós podemos acrescentar, né? Esteja de consciência tranquila por ter feito o bem que se podia fazer. E a gente gosta muito dessa metáfora, né? Essa semeadura, ela vai acontecendo aos pouquinhos, né? As pessoas vão olhando e falando, peraí, esse cara, ao invés de ficar só falando em reencarnação, tentando empurrar reencarnação e mediunidade na garganta da gente, esse cara tem um papo legal, esse cara tem ou essa moça, enfim, né? Essa pessoa tem um papo legal, ajuda, não está só preocupado em ficar falando de doutrina, coisa que a gente não concorda, né? No caso dessas outras pessoas, né?
Ele vai lá, ele ajuda, ele leva um remédio, ele leva um agasalho, ele leva um cobertor, ele leva um prato de comida. Então, esse fazer o bem é, é esse é esse elo, né? Essa porta aberta para que haja esse diálogo e dali para frente a coisa vai acontecendo de forma natural e dentro de um ritmo em que cada um suporta, né? Essas, essas novas informações, essas novas verdades, enfim. Exatamente, exatamente. Pelos frutos se conhece a árvore, né? Como dizia Jesus, né? Então, o E importante é isso aí. tem uma pergunta do César aqui, Deja, que bate muito com esse final aqui, né? Ele diz assim, ó. Põe lá. Dentro desse contexto, o que dizer sobre as benzedeiras que não conhecem o processo? Lembra que a gente falou, César, que às vezes a pessoa não Já. conhece o processo, mas ela tem uma fé, uma bondade, uma vontade de ajudar, de ser útil, né? De ver a pessoa que está sendo benzida bem, que às vezes tem um efeito melhor do que o nosso, que conhecemos o processo, entendemos o fluido, qualidade dos fluidos, prece, não sei o que, não sei o que, a gente não consegue fazer grande coisa. Pois é. Então, oi, vai, deixa. Não, eu ia dizer, e esse aí é um assunto já tem sido amplamente já comentado nos encontros anteriores também, né? Ela vai lá, né? Tanto não entende o processo que ela vai com um raminho na mão, né? Acredita no É, poder do raminho, mas olha que interessante, né? A pessoa que acredita no poder do tal do raminho, da plantinha, disso, daquilo, ela se apega tanto naquela crença que ela potencializa o fluido. Eu sei, aí você vai falar assim, mas André, não é o raminho, né? É a crença dela, é a fé, é a vontade de ser útil. Sim, mas o fato é que o raminho, de alguma forma, contribui para essa melhoria dos fluidos, né? você quer ver, André? Só aqui, ó. Não, acho que não era aqui. Deixa eu voltar um pouco. Aqui, ó. Essa parte do item 12, só para esclarecer, só para Uhum. trazer o texto, que o texto dá suporte a isso que você está falando. Ele fala assim, ó, aqui na parte final, depois do amarelo, no fim, aí, tá, é de notar que a maior parte dos médiuns curadores inconscientes, aqui entra a benzedeira, esse inconsciente aqui é aquele que não sabe, é aquele que não tem o conhecimento do processo, que é o que a gente está analisando agora, né? Aqueles que não se dão conta de sua faculdade, que por vezes são encontrados nas mais humildes posições e em gente privada de qualquer instrução, aí, encaixa perfeitamente. Né? Todos eles recomendam a prece e orando se ajudam mutuamente. Apenas sua ignorância lhes faz crer na influência desta ou daquela fórmula, que é o que você acabou de explicar aí. Ela faz uso de uma coisa, de outra, uma aguinha dentro de uma canequinha, não sei o que faz não sei o que lá, um raminho, não sei do que, tal, tal. Um barbantinho com um tanto de nó, né? Mais nós, menos nós. Seja lá o que for, é o que o Kardec está dizendo aqui, ó. A sua ignorância lhes faz crer na influência dessa ou daquela fórmula. Às vezes mesmo, a isto misturam práticas evidentemente supersticiosas, às quais devemos atribuir o valor que elas merecem. Quer dizer, nós sabemos que não é aquilo, como você já acabou de explicar aí, né? Mas isso fortalece a fé daquela pessoa, na simplicidade dela, ela crê, e isso fortalecendo a fé, que é o que vai realmente funcionar no processo em questão, pronto, o fenômeno ocorre, e como você acabou de frisar, muitas vezes essas pessoas obtêm resultados melhores do que alguém que é pleno conhecedor do processo. Né? Até me lembro de um caso, não tenho certeza em que cidade era,
em que foi comentado, né, que na casa espírita, próximo de alguém do grupo espírita, tinha uma benzedeira, e alguém comentou, alguém do grupo espírita falou, devia botar ela para estudar, porque aí ela ia ajudar mais gente, e foi falado pelo grupo, talvez não. Talvez se ela começar a estudar e perder a fé no raminho, ou no barbantinho lá com o número X ou Y de nós, ou na canequinha com água, como você falou, deixa. Às vezes a pessoa perde a fé naquilo e já não consegue mais curar ninguém. É melhor deixar do jeito que está. Deixa Tá do jeito que está, funcionando. que ela está ajudando pessoas, né? Veja, só para os amigos entenderem, né? Nós somos os primeiros a falar, não, estude, entenda o processo, mas há casos em que a gente vai interromper um processo onde o bem está sendo feito. Eu não chegaria numa benzedeira e falar, ó, vai lá no centro espírita estudar magnetismo. Deixa ela curar as pessoas lá do jeitinho dela, com raminho, sem raminho, enfim. Questão de bom senso, né? Bom senso. Deixa ela trabalhar no bem lá. Então tá, vamos seguir? Bora. Bom, agora a gente terminou aquele resumo do Kardec, foi fundamental, importantíssimo, realmente um ensinamento muito profundo, nós encontramos nesse artigo aí. A gente vai ver mais alguma coisinha agora, em torno dessa questão dos fluidos, e alguma coisinha, depois a gente vai fechar esse assunto. No livro A Gênesis, Milagres e Expedições, tem lá, como todos sabemos, o capítulo 14, intitulado Dos Fluidos, né? É um capítulo importantíssimo, fantástico, tem muito esclarecimento, onde o Kardec aprofunda muito mais ainda essa questão, né? Que naquele artigo lá, você vê, a gente estava em 65, né? Ele está escrevendo o livro A Gênesis em 1868, que ele vai publicá-lo logo em janeiro. Ele deve ter trabalhado nele em 67, né? Mas lá no item 34, a gente tem isso aqui, ó. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Isso ele vem falando já em outros textos, a gente já viu isso. É comum, se desenvolve pela prática, vai aprendendo, tá, maravilha. Agora, aquele ponto máximo, aquela coisa que é o suprassumo da mediunidade curadora, que é a cura instantânea, deixa claro, isso daí não é para qualquer um. Já falou isso antes, nesses textos que a gente estudou. E aqui ele está repetindo. Lá na frente, no livro A Gênesis, ele repete, ó, seu grau máximo é excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. E a palavra está corretamente colocada aqui, é eminente mesmo, que é aquela coisa de eminência, de alto grau, né? Porque iminência é outra coisa, é aquilo que está para acontecer, né? Está na iminência de acontecer, é outra coisa. O pessoal confunde muito isso, né? Nesses últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis cuja autenticidade não sofre contestação. Uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza, quer dizer, não são antinaturais, estão dentro das leis naturais, e que só são miraculosas na aparência. Então fica claro que tudo isso se baseia numa lei natural, num princípio natural, não é privilégio, porque as pessoas mais humildes conseguem feitos extraordinários, não precisa ser o Papa, não precisa ser uma autoridade religiosa, não precisa ser ninguém assim
importante na sociedade. Não tem nada disso, não está ligado a nada disso. A pessoa mais humilde consegue feitos extraordinários. Então, está fundamentado numa lei natural. Ele cita casos, exemplos notáveis, ele deu vários exemplos na revista, que nós já passamos por eles aqui, nessa análise nossa. Né, André? Passo para você. Veja que a faculdade de curar, diz ele, né, é muito comum. Mas aqui ele está falando, né, Deja, num nível mais, assim, comum entre nós, uma coisa mais lenta, né, mais sutil, né, a cura que vai acontecendo aos pouquinhos, né. Depois ele vai falar sobre a de curar instantaneamente como sendo mais rara. E no seu grau máximo, excepcional. Porque precisaria ter uma capacidade fluídica e, ao mesmo tempo, uma qualidade fluídica que não é para nós, né? A gente vive aí meio estressado, os pensamentos não são legais, às vezes a gente faz coisas que não está com vontade de fazer, enfim, tudo isso piora a qualidade do fluido e, por consequência direta, inevitável, piora a qualidade da mistura, né? Da combinação fluídica, né? Então, é uma situação, como ele mesmo diz, né? É excepcional aqueles que curam instantaneamente, como a gente via lá, o Zuavo, o Príncipe, né? Enfim, faziam coisas extraordinárias. É uma capacidade que a maioria de nós não tem. A maioria de nós tem essa faculdade mais comum, né? Que se desenvolve pelo exercício, ou seja, você vai estudando o magnetismo, vai trabalhando no passe, vai purificando as intenções e os sentimentos, a gente vai melhorando enquanto magnetizador, ou enquanto passista, ou enquanto médium curador. Mas raramente, diz ele aqui, né, pelo se eu entendi direito, vai se chegar a esse nível de instantaneamente fazer a cura, né, Deja? Depois a gente comenta a segunda parte do texto aí. Só vou trazer aqui essa observação que o Eduardo fez, mas é isso mesmo. Como se fundamenta, como a gente está lendo nesse texto de agora, né? Como se fundamenta em leis naturais, é um processo que sempre existiu, desde que o homem é homem. Aqui ou ali, em determinadas circunstâncias, sem que se conhecesse o processo efetivo de como a coisa se realiza. O que o Espiritismo fez? O Espiritismo veio explicar como é que o processo funciona, né? Mas que isso acontecia em determinados meios e a história registra, perfeito, Eduardo. Concordo inteiramente. Só para acrescentar, né, no que ele falou e do que você leu, muitas vezes também essas tribos, esses sacerdotes dentro da tribo, eles curavam também com o uso de outros recursos, né? Também. Não era Ervas, né? apenas o magnetismo do jeito que a gente está estudando, né? O pensamento, o fluido, etc. Às vezes tinha uma erva, às vezes tinha uma bebida, mas curava. Ninguém duvida disso em hipótese alguma. Mas usavam, às vezes, de alguns recursos, né, que acabam saindo um pouco desse objetivo mais central, né, que é o magnetismo, sem o uso de outros recursos. Mas concordo com ele. E aí também é difícil a gente saber até que ponto era a erva que curava ou não, né? Porque às vezes é aquela coisa, o indivíduo crê na erva, mas é claro que a gente sabe que tem também ervas que têm muito poder curativo, né? E eles tinham esses conhecimentos também, os feiticeiros indígenas lá, esse pessoal aí tinha muito isso, né? Pela experiência mesmo, fazendo. Mas a questão básica que eu estou querendo assim trazer para a discussão é que você não sabe até que ponto era o magnetismo e até que ponto entrava aquela outra parte material da coisa, se era só a crença naquilo ou se aquilo tinha de fato um poder medicinal. E de fato muitas tinham mesmo, a gente sabe que tinha, né? Parece ter três componentes aí, né, Deja? O magnetismo,
o recurso, vamos dizer assim, a erva, a bebida, etc, etc, e um pouco de efeito placebo também, né, da própria pessoa acreditar naquilo e de alguma forma melhorar pela própria força da crença, né? Eu tenho certeza que isso aqui vai me ajudar e realmente essa crença faz ajuda no processo, vamos dizer assim, né? Perfeito. Muito bom. Então, podemos passar o texto? Podemos. Volta para você. Então vamos lá. A Gênese, capítulo 15, os milagres do Evangelho, o cego de Betsaida. Veja que aqui nós estamos no capítulo 15, tá, gente? Que é depois de Kardec explicar sobre os fluidos no capítulo 14, ele dá uma comentada sobre a capacidade de Jesus, né? Por que Jesus fazia determinadas coisas que a gente não tem capacidade, vai colocar Jesus como espírito puro. Salvo engano, é aí que ele coloca textualmente Jesus como espírito puro. É o primeiro assunto do capítulo 15, né? Aí ele vai colocar, né, a possibilidade, as capacidades que Jesus tem, porque, gente, racionalmente, Kardec é extraordinário, né? Por que ele vai, antes de começar a falar de milagre, ele vai explicar quem é Jesus para a gente entender por que Jesus consegue e a gente não, né? Então, com a qualidade fluídica que ele tem, um conhecimento que dá esse alicerce de fortalecimento da fé, né? Um espírito puro sabe tudo que tem para saber, menos aquilo que é exclusivo de Deus, né? Com essa capacidade fluídica. Então, ele vai explicar por que Jesus consegue fazer coisas que a gente não consegue, né? Depois, ele vai entrar especificamente nos milagres, e aqui nós vamos trazer o comentário de um deles. Então, no item 12, ele vai citar Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: Vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: Vai para tua casa, se entrares no burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. Agora vem um comentário de Kardec. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos parecem de tamanho exagerado. Então veja que por algum motivo aqui houve uma cura que não foi instantânea e com certeza não é por limitação do Cristo, não é por limitação de Jesus. Pelo menos isso a gente consegue afirmar de forma tranquila. Tá? Porque se dependesse da qualidade magnética de Jesus, todas as curas seriam... vamos colocar de outra forma, né, Deixa. Se dependesse exclusivamente da capacidade magnética de Jesus, todas as curas seriam instantâneas. Uhum. Então, há algum outro fator aí que não permitiu que a cura fosse não instantânea, né? Que fosse gradual. E ele diz aqui, né? Uma ação prolongada e reiterada, porque Jesus tocou de novo, né? Impôs as mãos de novo. Mas ele deixa claro aqui no segundo trecho grifado, né? Mais rápida do que na magnetização ordinária. Isso. Mas por quê? Porque o fluido de Jesus era um negócio extraordinário, né? Uhum. É isso? Ah, com certeza, né? Esse exemplo aí, nós o colocamos aqui exatamente por ele ser um pouquinho diferente de algumas outras curas que eram instantâneas. Você destacou bem. É preciso prestar atenção nisso.
Aqui não foi instantânea. Foi um processo magnético que demorou um pouquinho mais, a gente não sabe, a narrativa é... O Kardec também ele não tem como, ele se fundamenta naquilo que está no texto e dá uma explicação plausível, né? Plausível naquilo que está escrito ali. Saber se a coisa aconteceu exatamente dessa forma ou não é difícil. Porque se você prestar atenção no texto, quando chegaram numa cidadezinha lá, aí o pessoal falou, ó, tem um cego aqui, pediram para curar, né? Pediu que eu tocasse, é óbvio que era para curar, né? O que ele fez? A narrativa diz assim, ele pegou o sujeito pela mão, levou para fora da vila, lá do vilarejo, da aldeia. Presume-se que estava só os dois, né, André? Tudo leva a crer, né? Pela narrativa, sim, não tinha ninguém vendo. Então, como é que o pessoal ficou sabendo disso depois para poder contar a história? E no caso aqui, Marcos, que nem conviveu com Jesus, não andou com ele, não foi discípulo, não foi nada, né? Eu sei que os mais fanáticos vão dizer, mas os espíritos intuíram, contaram para ele, etc. Eu sei que tudo isso aí percorre o imaginário de todo mundo aí, e não sou eu que vou contestar essa crença, né? Mas, enfim, alguma coisa chegou ao conhecimento. Essas histórias circularam, e a gente sabe também que essas coisas não foram escritas de imediato, foram escritas décadas depois da morte de Jesus. Então, algumas coisas ficaram muito marcadas. Essa eu presumo que seja uma, essas curas, principalmente, elas eram impactantes. O pessoal lembrava, falava, um contava, outro contava. Aquele cego lá, aquele dia, não sei o quê. Então, vamos imaginar que as coisas tenham se passado dessa forma, como foi narrado no texto do Novo Testamento, né? Aí o Kardec se baseia nisso, ele não tem como sair disso. Então, lá, analisando do jeito que está contado aqui, você percebe que foi uma ação magnética, não foi instantânea, e a princípio também é de se notar, esse relato é extraordinário, digamos assim, é curioso até, porque o cego, a primeira sensação dele foi ver as coisas num tamanho maior do que o normal, um tamanho ampliado. O homem falou assim, ó, Jesus falou para ele assim, Jesus, impôs a mão e falou, você está vendo alguma coisa? Ele falou, estou vendo homens que me parecem árvores, quer dizer, eram homens gigantescos. Aí ele continuou o processo de magnetização e o sujeito foi vendo melhor. Aí ele fala assim, afinal ele ficou tão... Não se sabe quanto tempo levou isso, né, André? Nenhum relato temporal, né, Deja? Não, Ele só não se fala da sabe. sequência, né? Primeiro, não houve a cura instantânea, né? Então deu uma melhorada. Ele fala que ele via homens que pareciam árvores e Foi melhorando até ver chegar distintamente. Olha lá, é, via até distintamente. isso. É o relato bíblico, né? Um comentário muito bom que você fez, Deja, e a gente já tinha falado sobre isso, inclusive, há um tempo atrás, é que Kardec se apega ao pé da letra no texto. Sim. Ele não fica conjecturando, ele não fica, mas será que foi assim mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Não. Não. É isso que o texto está dizendo? Então vamos analisar isso aqui. Essa aí também tem a sabedoria dele, né? Ele percebeu que aqui a cura não foi instantânea, segundo o relato. E é o que eu falei. Deve ter algum motivo para isso. E não é a capacidade fluídica de Jesus. Se depender da capacidade fluídica de Jesus, todas as curas seriam instantâneas. Então, tem algum outro fator. A gente aprende isso com Kardec. Tá? Fazer essa análise racional. Que fator é esse? Não sabemos. O texto não nos traz nada que nos dê condições de fazer essa análise. O que Não. vier aí é conjectura.
O que vier aí, a tentativa de deduzir, mais ou menos, eu me divirto muito quando eu escuto isso. Quando as pessoas comentam a transfiguração, né? Tava lá Pedro, Tiago e João, e eles viram Moisés e Elias. Peraí, como é que eles viram? Eles eram videntes ou foi uma aparição? Aí o povo começa a falar que é aparição. Da onde saiu o ectoplasma? E nem existe isso para Kardec, é fluido animalizado. Uhum. Tem que haver a combinação fluídica para que o perispírito altere, né, a sua conformação, etc. Então começa a fazer conjectura, que é uma coisa que a gente não deve fazer. Aqui não houve, a cura não foi instantânea. Por quê? Não tem como saber. Então Kardec se apega ao pé da letra no texto. É mais ou menos igual nós comentamos aquela vez com relação à mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, né, Deja? Eu não consigo imaginar como é que ela se aproximou de Jesus e Jesus não sabia quem tocou ela. Mas Kardec se apega ao texto. O texto diz que Jesus não sabia. Então Kardec não fica conjecturando, não fica inventando moda. Né? Você vê que é um negócio interessante. No caso da materialização, não. No caso da aparição, em tese, lá de Moisés e Elias, tem uma outra curiosidade também, né? Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Porque eles não conheciam, né? Então, você pode... Uma vez eu comentei isso, um companheiro meu falou, mas pela conversa. Jesus começou a conversar, ô Moisés, não sei o quê, ô Elias, não sei o que lá. Então, eles deduziram, não, eles confirmaram quem eram esses dois aí. Vamos supor que sim, ok. Agora, como é que se deu a aparição? De onde veio o fluido, tal? Existe uma tese de que Tiago e Pedro e João, que eram os três que ele carregava muito comumente com ele, e nesse fenômeno eram eles três, eram médiuns de efeitos físicos. Então, se explicaria que os três seriam os doadores de fluidos ali para que o fenômeno ocorresse. Mas isso tudo é conjectura, né? Isso tudo é conjectura. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto aqui, André, ainda é aquela outra coisa do dai gratuitamente, o que gratuitamente recebeste, não fica propagando, fazendo propaganda. A frase final aí, ó, ele o mandou para casa dizendo-lhe, vai para a tua casa. Se entrares no burgo ou na vila, não digas a ninguém o que se deu contigo. Em várias situações, Jesus recomendava ao pessoal, não fala que eu te curei. Que é aquela coisa contrária do outro que quer propaganda, que é a divulgação, que é o reconhecimento, que é fama e tudo mais. Ela não fala para ninguém. Deixa quieto. Naquele caso do paralítico foi a mesma coisa, né? Aquele caso do paralítico, ele falou, pega a tua cama e vaza, né? Deixa eu dar uma informação para a Aparecida aqui, André, até onde a gente sabe, Aparecida, Lucas seria esse aí, companheiro de Paulo de Tarso. Marcos, não. Até onde eu sei, Marcos era mais ligado a Pedro. Então, o que corre por aí é que ele teria ouvido as coisas que ele escreveu, ele teria ouvido de Pedro. Mas isso também não se sabe. É relevante, né? É irrelevante, além do mais, né? Mais alguma coisa, André? Até onde a gente sabe, acho que ele era sobrinho, né? De Pedro, né? Acho que ele era filho da irmã de Pedro, né? Então, pela tradição oral. Marcos era sobrenome, né? Maria Marcos, né? E ele se chamaria João Marcos, né? Uma coisa assim. Teoricamente é isso. Teoricamente é isso. Ele teria. Alguém falou isso para cima aí também, não lembro quem é. Aqui, ó, o próprio César tinha falado da tradição oral, né? Que nem tudo ia para texto, né? Nem tudo ia para papel, né? Até porque na época o papel era caro e pouca gente escrevia. Tinha os escribas, né? Então, provavelmente escutou Pedro contando a história e resolveu fazer o relato, né? Se é que foi isso mesmo que aconteceu, a gente sabe que pode muito bem não ter sido nada disso, né? Ninguém prova que isso é de Marcos, realmente. Não, nada. Mas os historiadores dizem, os historiadores mais
aprofundados no assunto, os mais fundamentados, né, os mais consistentes, vamos dizer assim, que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Depois veio Mateus, depois Lucas, e no fim do século, João. Então, você percebe que Mateus e Lucas é muito baseado em Marcos. São muito semelhantes, os três, né? Uhum. Até são chamados de evangelhos sinóticos, né? Pela semelhança que existe entre os três, né? Sinótico porque você pode fazer uma síntese, se você colocar num quadro assim, um ao lado do outro, versículo por versículo, você vai fazendo as comparações, você vai encontrar muita semelhança. Então, Mateus e Lucas teriam se fundamentado naquilo que Marcos havia escrito. Isso é contraditado pelo Emmanuel, que fala no livro Paulo Estevão, que quando Paulo foi para a Síria, lá para Damasco, e foi parar na casa do tal do Ananias lá, o Ananias já tinha, ele, o tal do Gamaliel, que teria sido o instrutor do Paulo, não sei das quantas, já tinha 2 exemplares das anotações de Levi. Isso daí é tudo fantasia. Eles trazem para nós uma realidade do ano 0, do ano 1, 2000 anos atrás, como se fosse uma coisa de hoje. Então você vê Jesus andando, Mateus, que é o Levi, era um dos apóstolos, e quem acompanhou Jesus além dele era João, os outros 2 não, né? Marcos e Lucas não. Então, a ideia que vem na minha mente é a seguinte: na cabeça dessa turma aí, onde Jesus ia e falava alguma coisa, estava lá o tal do Levi, que era o Mateus, com a cadernetinha anotando, né? Como se isso fosse a coisa mais comum, transpõe para a realidade de hoje, uma coisa do primeiro século, do ano 30, do ano 30 e pouco. Não se escrevia quase nada naquela época, a dificuldade era enorme para escrever. Você não tinha material para escrever. Mas chega lá, o Ananias já tinha 2 exemplares, o Gamaliel tinha mais 2 cópias, e não sei o que, não sei o que lá. Deu uma para o Paulo. É uma fantasia enorme, né? Vejo da mesma forma, concordo em gênero, número e grau. Né? Negócio fantasioso, que em determinados momentos se desmente. A gente poderia até fazer um levantamento sobre esses pontos, né, onde ele se desmente, né, porque teoricamente, enfim, melhor não entrar nisso agora. Podemos seguir para o próximo, Deixa? Vamos lá, vamos tocar o próximo texto aqui. A gente Outro tem milagre, né? outro milagre aqui. Esse aqui é um relato interessante, porque tem um outro ponto ligado a isso, e é em função disso que a gente está trazendo. Ó. Ainda no mesmo capítulo, porque nesse capítulo o Kardec analisa todos eles, né? Todos aqueles fatos que são tidos como milagrosos. Né? 14. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Interessante isso aqui. Diz a tradição que ele era de Nazaré, né? Mas ele, pelo que se sabe também, morava em Cafarnaum durante todo esse tempo de adulto dele, né? Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Até grifamos essa frase aí. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema, porque ele falou que estava perdoando o pecado. Quem era ele para perdoar pecado, né? Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, que é aquela capacidade ímpar dele de penetrar o pensamento das pessoas, né? Perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois
que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Olha como que ele coloca o negócio. Ficou bem interessante isso aqui. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. A narrativa está em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 6. A seguir vai ter um comentário do Kardec, mas vamos falar rapidinho sobre esse texto, André. Uhum. O ponto principal aqui, além da cura, evidentemente, que é disso que nós estamos tratando o tempo todo, né? Mas tem esse ponto que é interessantíssimo, que o próprio Jesus levanta nessa ocorrência. Ele parece que fez de propósito, dá uma impressão dele ter feito de propósito isso, né? Que é para vincular a situação atual do cara, estar paralítico, a pecados anteriores. Você percebe isso também? Uhum. Uhum. Faz teu comentário, por favor. Porque quando ele fala, perdoados te são os teus pecados, ele não está dizendo eu perdoei os teus pecados, ele está dizendo, o que você tinha que resgatar, vamos dizer assim, já deu. Agora eu consigo te curar. Você vê dessa forma também, Dave? É isso que eu quero chamar a atenção, porque essa relação me parece clara, né? Na ocorrência, né? Eu vejo da mesma forma. E aí vem os escribas, né? Esse homem blasfema. Quem é ele para perdoar pecado? Mas ele não está dizendo fui eu que perdoei. Eu acho que o sentido aqui Mas em seguida ele fala que sim, você viu aí no texto? Vamos lá. Tendo percebido que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil, o que é uma pergunta, o que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda? Mas em Ora, seguida, em seguida. verdade. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Filho do homem era Levanta-te. ele. Levanta-te, disse então o paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí Mateus 9, versículos 1 a 6, começo do capítulo 9 de Mateus, né? Eu não sei se aqui pode ser levado ao pé da letra, né, Deja? Eu também. Jesus tem poder de perdoar pecado, né? Talvez na leitura que ele faz, com a capacidade que ele tem, ele tinha percebido que algum ciclo expiatório chegou ao fim, né? Isso. Por isso que ele faz uma relação para eles entenderem bem. Não é que ele estava perdoando o pecado, ninguém tem poder, ninguém perdoa pecado de ninguém, nem Deus perdoa. Então, a função, a função da expiação é o sujeito se recuperar. Então, como você já destacou brilhantemente aí, se chegou esse momento, se aquela expiação está concluída, perfeito, está liberado. Agora eu consigo curar, né? Isso, o raciocínio é esse, né? A meu ver. E eu também Concordo acho. inteiramente com você. Eu acho que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecado, não é nesse sentido levado ao pé da letra, né? Jesus está Isso. perdoando. Nenhum espírito puro tem esse poder, porque o princípio de causalidade é uma lei universal, né? Então, aí o Kardec vai explicar exatamente isto. A gente poderia entrar nisso agora ou voltar na outra, ler de novo isso aqui e depois passar para a explicação. Eu sugiro que a gente leia, a gente volta, lê de novo o milagre e depois lê a explicação. Tá, sem ler hoje, né? Isso, porque já está em cima da hora já. Já venceu o horário, né? Aqui a Eda tinha colocado uma pergunta. Paralisia em si foi o pagamento da dívida passada, se foi bem aceita? É pergunta, porque depois ela colocou a interrogação.
Depois ela até complementa. Poderia ter sido, né, o pagamento de uma dívida passada? O texto sugere isso, né? Que ele fala, perdoados te são os teus pecados, né? Ele faz uma associação, como você falou, né, Eder? Né? A meu ver, sim. É aquilo que a gente sempre Beleza? fala quando estuda isso, né, Deja? À luz de Kardec, a gente não consegue olhar para uma deficiência e falar, não, isso aí é uma expiação. Pode ser uma aprovação, mas o texto em si dá a entender, né? Uhum. O texto do Evangelho, que o Kardec vai analisar depois aí, que a gente vai estudar semana que vem, o texto do Evangelho, o texto de Mateus, ele sugere isso. Olha lá, os teus pecados já estão. Ou seja, ele está claramente dizendo que aquilo que o sujeito estava passando era resultado de pecado anterior. Está claramente dizendo isso. Né? Porque ele vai fazer uma relação, como você falou, né? Ele vai curar no momento em que o pecado foi perdoado, ou seja, dá a impressão que o ciclo fechou, agora eu consigo te curar. Perfeito, você já está em condição, já está reabilitado, então vamos botar um fim nisso, né? Eu vejo da mesma André, forma. André, concluído então por hoje, né? Por hoje. Seus comentários finais. Só lembrando, né? Semana que vem nós temos o Em Busca de Coerência Doutrinária. Então, valeu, obrigado a todos Ah, aí. verdade, hein? Eu falei que era a continuação disso aqui, mas não é não. Não, semana que vem é o Em Busca de Coerência. Mas valeu, gente. Um encontro muito bom, muito produtivo. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho de sempre. Até quarta-feira aí para a grande maioria no estudo da mediunidade, né, do Livro dos Médiuns. Um abraço. Valeu então, André. Obrigado a você. Um grande abraço, abraço a todos. Bom fim de semana e até a próxima quarta-feira no encontro do Livro dos Médiuns. Até mais.